pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa, e conforme combinado, vamos dar sequência, tá, ao estudo da estrutura das palavras, capítulo 5, tá, livro 2. Só que agora nós vamos estudar a parte 2 da estrutura das palavras, ou seja, nós vamos estudar os elementos mórficos dos verbos, ok? Bem, quem seriam esses morfemas, né? Esses elementos mórficos que compõem os nossos verbos? Bom, estou falando do radical, da vogal temática, do tema e das desinências, modo temporal e número pessoal, ok? Então, agora nós vamos estudar cada morfema que compõe o verbo, beleza? Vamos começar falando sobre o radical, ok, pessoal? Bem, o que é o radical? Radical é a parte básica que contém a significação fundamental do meu verbo, né? Chama-se também, né, semantema, tá? Então, radical é a mesma coisa que semantema e é obtido por meio da eliminação da vogal temática e da desinência R, que expressa o modo infinitivo do meu verbo, ok? Então, vamos lá? Eu tenho aqui alguns exemplos. O verbo escrever, né? Eu tenho o radical. Vamos separar. Vamos primeiramente separar o radical, né? Então, escrever está na forma infinitiva, né? O meu verbo está no modo infinitivo. Vamos dizer assim. Como que eu sei? Escrever, eu tenho o radical escreve até a letra V, tá? Esse ER, essa terminação ER, né? Significa que o meu verbo pertence à segunda conjugação er, ok? Sendo que, quando eu separo, né, o radical escreve, aqui até a letra V, né? Escreve é o radical, escreve até a letra V é o radical. Essa vogal E é chamada de vogal temática, ok? Então, a vogal temática E, que está ao lado do radical escreve. Essa desinência R significa que o meu verbo está no modo infinitivo, ok? Bom, trabalhar. Trabalhar, eu tenho o radical até a letra H. Tá? Então, vamos separar aqui. Até a letra H, eu tenho o radical. Esse ar pertence à primeira conjugação. Desculpa, a primeira conjugação, ar. Sendo que esse azinho é a vogal temática. E essa desinência R é a desinência que me mostra que o meu verbo está no modo infinitivo. Ok? A mesma coisa o verbo cantar, cujo radical é cante, até a letra T. Então, essa terminação ar, né, significa que o meu verbo está no modo infinitivo. Então, ar, eu tenho a vogal A, que é a vogal temática, e tenho a desinência R, que é a desinência do modo infinitivo. A mesma coisa com o verbo partir. O radical é parte até a letra T, tá? Aqui eu tenho o radical, até a letra T. Esse I seria a vogal temática e a desinência R é a desinência que vai expressar o modo infinitivo do meu verbo, ok? Agora vamos lá. E o verbo por? Né? O verbo por e os seus derivados, como por exemplo, né? Nós temos aí compor, repor, compor, repor, são verbos também, né, que são derivados do verbo por. Então, o verbo por e esses derivados desse verbo, eles pertencem, tá, à segunda conjugação, a conjugação er. Tá? Por quê? Porque a origem do verbo por, né, ele vem da origem do latim, ele é originado do latim, tá? E lá naquela época, antes, nossos primórdios, né, da língua portuguesa, lá no latim, o verbo por era poer, ou seja, terminação er. Então, essa é a antiga forma do verbo por, tá? Era poer, lá no latim. Sendo assim, a vogal temática e, né, poer, então tem a vogal temática e. E a desinência R, que é a desinência modo, né, do infinitivo. Significa que o verbo está no modo infinitivo. Então, o verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação, porque antes era poer, tá? Latim. Foi? E aqui eu trouxe um esquema para mostrar para vocês, né, tudo que eu já disse, né? Vocês vão poder identificar a vogal temática dos verbos, né? Aqui dá para fazer uma boa visualização. Aqui eu tenho o verbo cantar, cujo radical é cante,
a vogal temática A, né? Então, vogal temática, ou seja, radical mais vogal temática, eu tenho tema. Então, o tema é canta. E a desinência R, que é a desinência que marca o meu infinitivo. Logo, eu tenho o verbo no infinitivo, cantar. Verbo agora da segunda conjugação, viver, né? Er, pertencente à segunda conjugação. Aqui eu tenho o radical vive, até a letra V. A vogal E é chamada de vogal temática, logo eu tenho tema. Radical mais vogal temática, eu tenho tema, vive, ok? Esse R é chamado de desinência do modo infinitivo. Logo eu tenho o meu verbo na forma infinitiva, viver. Partir, né? Pertence, né, à terceira conjugação, ir. Então, eu tenho o radical parte, até a letra T, a vogal I, né, que é a vogal temática, e a desinência R, que marca o infinitivo, né, é a desinência do modo infinitivo. Logo, eu tenho meu verbo na forma infinitiva, partir. Ok? Bom, o tema. O tema é o radical acrescentado da vogal temática. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui, né, cante, que é o meu radical, né, até a letra P, cante, mais a vogal temática A. Então, quando eu tenho radical mais a vogal temática, eu tenho um tema. Então, cante mais a vogal temática A resulta em canta. Canta é o meu tema, ok? E agora nós vamos falar sobre desinências. Vamos lá? Bom, nós temos, né, nesse estudo, nós temos as desinências verbais, ok? Lá no outro estudo, nós fizemos sobre sobre a análise mórfica dos nomes, nós tínhamos as desinências nominais, né? Que eram as desinências de gênero e de número. Vocês estão lembrados? Então, agora, como nós estamos estudando a análise mórfica dos verbos, nós temos agora as desinências verbais. Nós não temos mais desinências nominais, ok? Agora nós temos desinências verbais. Quem são essas desinências verbais? São as desinências modo temporal e a desinência número pessoal, ok? Então, nós temos duas desinências, modo temporal e número pessoal. Considerem desinência modo temporal como DMT. E considerem, por favor, a desinência número pessoal como DNP. Desinência número pessoal. DNT, desinência modo temporal. Ok? Então, vamos lá. O que é uma desinência verbal? É o elemento final do verbo, que vai designar o modo, o tempo, o número e a pessoa em que o meu verbo está flexionado. Então, vamos ver a primeira desinência verbal. Então, aqui, ela é a desinência modo temporal. O que é isso? É a desinência que vai mostrar em que modo e tempo o meu verbo está flexionado. Quando eu falo modo, eu estou me referindo aos modos indicativo, subjetivo, imperativo, ok? E temporal, estou me referindo aos tempos, por exemplo. Os tempos do modo indicativo. Nós temos presente, indicativo, nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, lembram? Futuro do presente, futuro do pretérito. Então, esses são os tempos verbais do meu modo indicativo, ok? Se for subjuntivo, nós vamos ter o presente, o pretérito e o futuro do subjuntivo, ok? Então, modos verbais. Indicativo, subjuntivo, imperativo, ok? E temporal são os tempos verbais. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Pensavam, ok? Pensavam. Aqui eu tenho o verbo flexionado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, vamos separar aqui. Pensavam. Pens, até o S, é o radical. Esse azinho, que vem depois do radical, é a vogal temática. Logo, eu tenho radical mais vogal temática, que é igual tema. Pensa. Esse vá, ou seja, esse morfema, né, que está flexionado, né, no pretérito imperfeito. Ele é um morfema que vai me remeter, né, ao tempo chamado pretérito imperfeito. De que modo? Do modo indicativo. Ok? Ótimo. Então, vamos lá. E essa desinência final que está aqui, ó, M?
essa desinência M, vocês vão ver aqui embaixo. Essa desinência final é chamada de desinência, aqui vocês vão ver depois, número pessoal, tá? Que vai indicar o número e a pessoa como o verbo está flexionado, ok? Mas vamos voltar aqui ao modo temporal. Mexias, né? É o meu verbo mexer, flexionado também no pretérito imperfeito, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui o radical, né? Temos o radical e temos também aqui, ó, esse ia. Esse ia, essa desinência ia aqui, me remete, né, ao tempo verbal chamado pretérito imperfeito, ok? Outro exemplo, ouvíramos, né, flexionado, né, ouvíramos, é do verbo ouvir. Então, aqui nós temos a desinência também, que está em destaque, a desinência modo temporal. Por quê? Porque esse ra, essa desinência ra, me remete ao tempo verbal, chamado pretérito mais que perfeito. Vamos ver? Eu ouvira, tu ouviras, ele ouvira, nós ouvíramos. Então, aqui eu tenho nessa desinência ra, né, o pretérito, né, mais que perfeito. Então, me remeteu ao tempo verbal, pretérito mais que perfeito. Agora, de que modo? Modo indicativo, ok? Agora, vamos analisar, né? Já analisamos o tempo verbal e o modo verbal, ok? Agora, vamos analisar o número, a desinência número pessoal. Vamos ver a letra B? Então, para indicar o número e a pessoa, é a desinência número pessoal. Vamos lá? Bom, a desinência número pessoal é o morfema flexional que vai indicar o número e a pessoa da forma verbal. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Pensavam. Então, aqui eu tenho radical, pens, até o S. Depois do radical vem a vogal temática A. Então, radical mais vogal temática é igual ao tema. Tema é pensa. Esse vá aqui, essa desinência vá, vocês já viram anteriormente, aqui acima, né? É a desinência modo temporal, pretérito imperfeito modo indicativo, beleza? E essa desinência final aqui, ó, a letra M. Essa letra M é uma desinência flexional que vai indicar o número e a pessoa ao qual o meu verbo está flexionado. Então, vamos lá. Quem é que pensava? Ó, eu pensava, tu pensavas, ele pensava. Nós pensávamos, vós pensáveis, eles pensavam. Então, essa forma flexional, essa forma, né, do meu verbo, ao qual está flexionado, pensavam, nos remete à terceira pessoa do plural. Eles pensavam. Então, aqui eu tenho nessa desinência M, essa desinência que está aqui, é uma desinência número pessoal, ok? Porque me diz, né, o número, ou seja, está no plural, e a pessoa, né, no caso, eles, né, eles. Terceira pessoa do plural. Por isso que essa desinência, ela é classificada como desinência número pessoal. Ok, pessoal? Agora vamos lá. Mexias. Eu tenho aqui uma desinência final, S. Eu já sei que essa desinência ia, ela me remete à desinência modo temporal. Ou seja, me remete lá no pretérito imperfeito do modo indicativo. Agora, e essa desinência S? Essa desinência S vai me remeter, né, ao número e à pessoa como o verbo está flexionado. Vamos ver? Eu mexia. Tu mexias. Então, esse S é uma desinência número pessoal porque ele diz, né, essa forma verbal está conjugada na segunda pessoa do singular. E quem é a pessoa? Tu, porque tu mexias, ok? E o último exemplo, ouvíamos. Vamos ver? Essa desinência final aqui, ó, mos, ela me remete, né, ao número e à pessoa como o verbo está flexionado. Quer ver só? Eu ouvia, tu ouvias, ele ouvia, nós ouvíamos. Então, esse mos aqui é uma desinência número pessoal, porque me remete ao número, que no caso é a primeira pessoa do plural, né? E a pessoa, né, é nós. Nós ouvíamos. Nós é a primeira pessoa do plural, então eu tenho aqui uma desinência número pessoal, tá? Essa desinência aqui, ó, mos, ok? E agora mais um exemplo, só para a gente fixar, né? Vamos fixar aqui as desinências verbais mais uma vez, com o verbo amar, pertencente à primeira conjugação ar.
Vamos ver? Eu já disse que essa desinência verbal ela vai indicar modo, tempo, número e pessoa. Então, nós temos aqui desinência modo temporal e desinência número pessoal. Vamos observar o primeiro exemplo. Amava. Aqui eu tenho radical depois do radical vem a vogal temática a. Logo eu tenho radical mais vogal temática, eu tenho tema. Ama. E no final eu tenho uma última desinência, desinência vá. Essa desinência ela vai me remeter, né, ao tempo verbal chamado pretérito imperfeito. Agora, de que modo? Modo indicativo, não é isso? Então, aqui, nessa desinência vá, eu tenho uma desinência modo temporal, ok? Já no exemplo abaixo, né, amavas, eu tenho radical eu tenho a vogal temática a e tenho o tema, ama. Nessa desinência vá, que eu já expliquei, a desinência modo temporal, que me remete ao tempo e ao modo que o meu verbo está flexionado. Mas depois dessa desinência vá, eu tenho uma outra desinência final, é uma desinência S. Essa desinência, ela vai me mostrar que o meu verbo está flexionado em que número e que pessoa. Vamos ver? Eu amava, tu amavas. Então, esse S, né, vai me remeter para a segunda pessoa do singular, tu. Por isso que essa desinência é classificada como número pessoal. Tá? Número por quê? Porque segunda pessoa do singular, tu. E a pessoa, né, eu, tu. Tu amavas. Então, desinência, número pessoal. Ok? E aqui nós temos um exemplo em que nós vamos fazer uma análise mórfica, tá, do verbo cantar. E aqui está flexionado, né? Está flexionado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Cantávamos, vamos ver? Radical, cante, certo? Vamos ver que cante é radical. Depois do radical vem uma vogal temática, a vogal A, ok? Então temos vogal temática. Radical mais vogal temática resulta no tema. Quem é o tema? Canta. Depois da vogal temática, nós temos uma outra desinência, a desinência vá, que é uma desinência modo temporal, porque me indica o modo e o tempo em que o meu verbo está flexionado, que no caso aqui é o pretérito imperfeito, do modo indicativo. E por último, nós temos a última desinência, a desinência mos, que nos indica, né, o número e a pessoa com o meu verbo está flexionado. Quem é que cantávamos? Nós cantávamos. Nós pertence à primeira pessoa do plural. Então, tem desinência, número pessoal. Ok? Bom, e agora, para fechar, eu coloquei esse esquema aqui para mostrar o verbo cantar dentro desse esquema. Aqui, vocês vão observar que alguns morfemas podem não aparecer, ou seja, podem não ocorrer em determinadas flexões. Então, eu dei um exemplo aqui, né, do radical cante, né, do verbo cantar. Então, eu separei o radical, cante. Agora, vamos lá. Quando eu conjugo o verbo cantar na primeira pessoa do plural, que é a primeira pessoa do plural? Nós cantaremos. Aqui está conjugado no futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos. Então, vocês podem perceber que nessa flexão verbal eu tenho radical cante, eu tenho vogal temática, que é a letra vogal A, eu tenho a desinência modo temporal, que é a desinência re, que me indica, né, o tempo e o modo ao qual o meu verbo está flexionado, que no caso é futuro do presente. E eu tenho a última desinência mos, que me indica, né, o número e a pessoa com o meu verbo está flexionado. Quem é que cantaremos? Nós cantaremos. Nós é a primeira pessoa do plural, ok? Agora, quando eu conjugo esse verbo cantar na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, ou seja, eu canto, eu tenho só o radical cante, mas essa forma verbal, né? A flexão do meu verbo, eu canto, não tem vogal temática e nem desinência modo temporal. Eu só tenho na vogal O a desinência número pessoal. Essa vogal O não é vogal temática, tá, pessoal? Eu canto, então eu tenho cante, que é o radical, e essa vogal O é chamada de desinência número pessoal, porque está me indicando o número e a pessoa com o meu verbo está flexionado. Então, aqui nós não temos vogal temática nem desinência modo temporal, ok? Já a forma, eu canto, tu cantas, ele canta. Ele canta. Tá? A terceira pessoa do singular, tá? Do presente do indicativo. Eu tenho o radical cante. E essa vogalzinha que vem depois do radical, vogal A, aí sim é chamada de vogal temática.
Acabou. Nós não temos nem desinência modo temporal e nem desinência número pessoal. É zero. Não tem. Ok? E por último, a primeira pessoa do singular, tá? Do verbo cantar, só que no modo subjuntivo, presente do subjuntivo. Que eu cante, né? Pode ser também que ele cante, né? Ou eu cante, ou que ele cante. Ou seja, tanto a primeira pessoa do singular quanto a terceira pessoa do singular no presente do subjuntivo, nós vamos perceber que o radical é cante, vai ter T. O radical vai ter a letra T, cante. E essa vogalzinha E não vai ser chamada de vogal temática, não vai. Vai ser chamada de desinência modo temporal. Por quê? Porque vai me remeter ao tempo, tá? E o modo verbal ao qual o meu verbo está flexionado. Que eu cante, que ele cante. Então, que eu cante, primeira pessoa, né? Do singular, do presente do subjuntivo. Que ele cante, terceira pessoa do singular, do modo, né? Do presente, né? Presente do subjuntivo. Ok? Então, aqui, essa vogal E não é chamada de vogal temática. É desinência modo temporal. E também não tem desinência número pessoal, tá? Então, que eu cante, que ele cante, não tem vogal temática nem desinência número pessoal. Só tem desinência modo temporal, que no caso é o presente, né? Do modo subjuntivo. Ok? Encerramos, então, aqui a nossa aula sobre a estrutura das palavras, né, sobre a análise mórfica dos verbos. Ok, pessoal? Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!